Somos mais que uma consultoria de RH. Somos um ecossistema com soluções completas de tecnologia, metodologias e parcerias de qualidade. Tudo isso sem complicação, porque nosso foco está na cultura, ou seja, no DNA da sua empresa. Vamos estar lado a lado na sua jornada para atrair, desenvolver e reter talentos. E como fazemos isso? Através de diversas soluções como consultoria de RH, RH por assinatura, coaching e aprendizagem. E aí, vamos conversar? Um pouquinho sobre a tua linha de gestão integrada para vocês conhecerem, né? Fer, consegue compartilhar para mim a nossa imagem? Sim. Obrigada. Bom, pessoal, qual é a nossa agenda aqui do evento, né? Então, o tema da nossa live, do nosso webinar de hoje é feedback para quê? Com a Fernanda Perlato. A Fernanda Perlato é fundadora da Talento de Gestão Integrada e daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho também sobre quem ela é. É importante falar para vocês que para essa jornada, né, desmistificando o feedback, a gente vai ter certificados, né, que vão ser encaminhados para vocês via e-mail, então logo depois aí de cada encontro, né? Então fiquem atentos à caixa de mensagens de vocês, a gente vai utilizar o e-mail que vocês cadastraram para fazer a inscrição, tá? Outra notícia muito bacana que a gente, né, tá muito feliz em compartilhar é que a live de hoje, né, Feedback para quê? Ela faz parte da nossa trilha de aprendizagem de mesmo nome, né, Desmistificando o Feedback. E a gente também vai falar um pouquinho dela para vocês. E também, além do certificado, a gente vai compartilhar com vocês, na sequência, né, essa apresentação de hoje, né, o material, e aí que a Fer criou sobre esse tema para vocês. Tá? Então, a gente tem aí essa agenda acontecendo hoje, né, e na sequência logo depois de cada live. E, Thaís, tá por aí? Oi, tô sim. Pessoal, é um prazer receber todos aqui, né, para a gente falar de um assunto tão importante que é esse tema de feedback. E eu sei que pode ser que surjam dúvidas, né? Porque o que a gente mais tem, eu tenho muitas dúvidas sobre isso também. E eu acho que quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender sobre esse tema. Então, gente, eu estou à disposição e eu vou mandar para vocês agora aqui no chat, tá? Aqui, ó, um link onde vocês podem bater um papo comigo para aprofundar mais esse tema, tá bom? É só clicar nesse link que é direto no meu WhatsApp e aí vocês podem clicar na opção 1, tá? Que vai cair no comercial, mas é uma opção só para a gente conversar um pouco mais e aprofundar no tema, quem quiser, tá bom? E vai ser um prazer falar com vocês. Gente, um beijo. Tô curiosa aqui para o tema também. Quem tá curioso por aí? Obrigada, tá? Opa. Opa! Opa, por favor. Maravilha. Bom, então, como a Tá falou, a gente está com o chat à disposição aí para a gente trocar também, né? E ela vai passar os contatos. E a nossa conversa começa aqui, e ela só começa, né? A gente não finaliza nada aqui, a gente vai continuar conversando sobre esse tema. E, para que a gente possa, finalmente, então, entrar no tema, eu vou convidar a Fer Perlato, para ela dar início, né, a essa entrega que tá incrível para a gente. Fer, bora! Boa tarde, pessoal. Obrigada, Fê, Camilo, muita Fernanda. Chuva de Fernandas aqui, Thaís e a Laís também que está aqui. A gente vai falar um pouquinho da equipe. Mas, primeiramente, realmente boa tarde. Agradeço demais a presença de cada um de vocês. A gente preparou isso com muito carinho. Dedicação incrível aqui da equipe. Para dividir com vocês aspectos super importantes de um tema que eu sempre escuto, né? Nossa, feedback é um tema tão antigo, mas ele consegue ser tão atual. Não sai da vida das pessoas. E a gente vai entender aqui ao longo hoje do porquê e para que ainda é importante a gente falar desse tema. Porque que nunca vai ser suficiente a gente falar desse tema, e por isso que ele sempre vai estar, quem aqui é de RH, quem é gestor de pessoas, vai acompanhar,
né? Quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, o feedback ele é essencial para o processo. Então, ele vai fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E aí, que eu quero dividir um pouquinho com vocês, me apresentar. Eu sou a Fernanda Perlato, sou, então, sócia fundadora aqui da Talento Gestão Integrada. Eu sou psicóloga, eu sou formada em ciências contábeis. Longa história, fica para um café depois, se alguém quiser saber um pouco mais. Eu não vou esquecer o presidente, né, o vice-presidente de uma empresa que me perguntou, Fernanda, psicologia, contabilidade, me explica melhor. Olha, é um papo para um café, quem quiser depois a gente conversa. Sou empreendedora, já vou falar um pouquinho mais também do grupo como um todo de empresas aqui da Talento. Sou especialista em recursos humanos, sou certificada em gestão de mudanças, trabalho com gestão de mudanças há muito tempo, e sou mãe, sou esposa, sou filha, ou seja, não dá para dissociar isso, gente, não dá, mas eu não vou negar, o papel de mãe, ele tem um fator bem essencial aqui para a mudança que vem acontecendo aqui na minha vida pessoal, profissional, no meu autoconhecimento, e isso estimula muito o processo, e ele acaba validando para tudo quanto é processo da nossa vida. Sou coach pela ICI, sou líder de equipe, então entendo bem também a importância desses processos que a gente vai conversar aqui hoje. Então sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas. A Talento Gestão Integrada, como vocês já viram no vídeo, nós somos um ecossistema, além de uma consultoria de RH, nós somos um ecossistema realmente com soluções para apoiar processo de atração, desenvolvimento e fidelização de talentos, de um jeito bem descomplicado. E aí, nós fazemos parte do Grupo Talento, nós temos o nosso escritório de contabilidade, que também faz parte desse grupo, então a gente olha muito fim a fim também de recursos humanos, né? E esses são alguns dos nossos clientes, quem já vem confiando, quem já confiou e continua confiando no nosso trabalho e nas nossas soluções. Tem sido uma jornada muito incrível trabalhar com esses parceiros aqui. E nada seria possível se não tivesse um time por trás, e está aqui a minha equipe aqui interna, a gente também tem as consultoras associadas que participam também de grandes projetos com a gente, de bons projetos com a gente, mas eu também quero deixar muito o meu agradecimento aqui para esse time incrível, Laís, Fernanda, Camilo, Thaís, ajudando aqui, apoiando nesse processo, e a gente está aqui hoje por causa delas também, tá bom? Então, obrigada, meninas. E vamos lá, vamos começar? Bora começar? Feedback, para quê? Pois é, feedback para quê? Como eu comentei, já é um processo já antigo, mas, gente, vamos combinar? Não é fácil você falar para o outro aspectos de melhoria. E aí que é um ponto, a gente tem tendência de pensar no feedback, e justamente por conta de, provavelmente, experiências ruins que a gente viveu, e talvez a gente tenha proporcionado para alguém também alguma experiência ruim sobre feedback. E a tendência de a gente olhar para o feedback é sobre um aspecto de melhoria, de correção de rota. A gente não pode esquecer que feedback também é para reconhecimento. É para a gente também olhar para o outro e falar, olha, isso aqui que você está fazendo, esse é o caminho. É por aqui que a gente tem que seguir. E muitas vezes a gente esquece de fazer isso no nosso dia a dia. Às vezes um pequeno gesto que já é um feedback e a gente deixa de lado essa ferramenta tão importante no nosso dia a dia. A gente já fica pensando, já dá, né, borboletas no estômago de ter que falar para aquela pessoa aquele ponto de melhoria, a gente não sabe como a pessoa vai reagir, tudo isso impacta. Então, feedback, como muito bem já conhecido, ele serve para a gente poder apoiar as pessoas no seu desenvolvimento pessoal e profissional, e de verdade, o nosso também. Você está aberto para receber feedback? Você tem pedido feedback? Quando foi a última vez que você pediu feedback para alguém da tua equipe, do teu time, ou algum par? Ou alguém da sua casa? Pois é, feedback não é só profissional. Feedback, a gente tem um nome em inglês, né? Porque o mundo organizacional ficou, né? Muitos nomes em inglês, eles acabam ali resistindo e acompanhando a gente. Mas o simples fato da gente falar para o outro a nossa percepção e como que a gente pode contribuir com essa percepção, seja para um aspecto positivo, ou seja para um aspecto de correção de rota, seja no âmbito pessoal ou profissional. Para isso existe o que se chama de feedback. Mas a gente pode dar o nome que a gente entender,
desde que a gente esteja fazendo da melhor forma e com alguns aspectos que a gente vai falar aqui hoje. Então, como que a gente usa e deveria usar o feedback? Para que, essencialmente? É para isso. Imagina você tendo que escalar uma montanha, por exemplo. Não sei se tem alguma pessoa aqui. Normalmente eu dou sorte quando eu uso o exemplo da montanha. Normalmente eu dou sorte, aparece alguém aqui na audiência que adora escalar. Não necessariamente uma montanha, pode ser aquelas paredes indoor, não tem problema. Mas quando a gente olha para um aspecto de feedback, a montanha ela tem muito para falar para a gente. Imagina uma montanha gelada, a gente quer alcançar ali o cume e a gente vai precisar passar por uma jornada. Tem toda uma preparação, né? A estação base, o acampamento básico, a gente vai recolher informações, a gente começa a se preparar com equipamentos que muitas vezes vão substituir os nossos olhos, o nosso ouvido, porque muitas vezes nessas montanhas geladas, a temperatura, tempestades, a gente perde algumas das nossas 5 funções, assim, de percepção, né? Visão, audição, tato, né? Porque a tempestade é tão forte que muitas vezes a gente não consegue ter essa visibilidade. As coisas estão acontecendo de um jeito tão... muda de uma hora para outra. Às vezes você está ali, né, subindo a montanha, e muitas vezes, questões de segundos, o cenário muda, se torna mais difícil, desafiador. E é aí que o feedback entra, se a gente levar isso numa metáfora para o nosso dia a dia. Ele é como se fosse, talvez, uma bússola, ou qualquer outro equipamento que vai te ajudar, te orientar a continuar na direção do seu objetivo. Você tem um objetivo, todos nós temos objetivos, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso dia a dia. E o feedback, ele serve como essa bússola, como esse aparelho, ou os diversos aspectos que vão trazer essas percepções para a gente chegar em um objetivo, a gente chegar em algum lugar. Ele tem que trazer movimento. Muitas vezes a gente olha para o feedback olhando só para o passado, mas ele tem que ser a base para a gente tomar decisões futuras. É aqui que muitas vezes a gente também peca. No passado, às vezes a gente peca no como a gente faz, né? E como a gente dá esse feedback, ou como a gente recebe esse feedback. Mas a gente para por aí. Eu dou muito treinamento relacionado a feedback, e uma das maiores dificuldades que eu escuto da liderança, né, dos líderes em geral, é o seguinte: tá, eu dei o feedback, mas eu não sei fazer acompanhamento, eu não sei o que eu faço depois disso. E muitos dos liderados falam: recebi um feedback, e agora? O que eu faço com isso? Então, muitas vezes a gente precisa se utilizar de um plano de ação, ou vamos usar mais um nome em inglês, só para a gente ficar ali entendendo o que o mercado fala, o feed forward. Gente, nada mais é plano de ação. Então, estou aqui na montanha, entendi o cenário, entendi a situação que está acontecendo, entendi que isso está impactando eu chegar no meu objetivo. Então, o que eu vou fazer daqui para frente? Esse o nosso papel, é para isso que serve o feedback. A gente entender e aprender com o que aconteceu, e a gente olhar para frente e traçar um plano para seguir adiante. Muito legal. A Thaís acabou de colocar aqui para vocês. Quem quiser entender um pouco mais, tem um vídeo que eu liberei hoje, no LinkedIn, no YouTube, para que vocês possam saber um pouco mais. Até eu dou um exemplo bem interessante como que a gente usa o processo do feedback para seguir adiante. Como que a gente pode orientar bem a pessoa, enquanto liderança, a o que fazer com esse feedback e qual ação necessária para fazer essa correção de rota. Lembrando, não precisa ser só para correção de rota, mas para reconhecer também é possível. Então é isso. De bússola na mão, vamos seguir adiante aqui no nosso processo. Então, em quais situações a gente normalmente utiliza o feedback? Vocês vão falar: nossa, Fernanda, isso já está batido. Pois é. A gente sabe, normalmente a gente sabe em que a gente vai usar o feedback, mas na real, e com todos esses anos que eu venho trabalhando com RH, sentada na cadeira de RH e depois agora empreendendo enquanto consultora, é que muitas vezes a gente não consegue. A gente não dá conta. É no processo seletivo que às vezes a gente não dá conta de dar feedback para os candidatos. Já dentro do processo de contratação, a partir daquele processo, nossa, normalmente a gente consegue, né? Demos um feedback. Mas e o alinhamento de expectativa inicial? A gente faz? Isso, gente, é essencial para o feedback lá na frente. Se eu já deixo claro o que eu espero,
é mais fácil depois de demonstrar o que está pegando. Ou, pelo contrário, falar, olha, aquilo que eu tinha de expectativa está acontecendo. Na avaliação de desempenho, no mapeamento de competências, para depois dar devolutiva do que precisa ser desenvolvido ou não, no dia a dia, muito se fala em criar cultura de feedback. Esse é um desafio bem complexo. A gente não só ficar apegado a esses processos já formais. Isso aqui tudo é processo formal. São situações formais que você pode ancorar e lembrar que ali você tem que usar o feedback. Mas e o dia a dia? E ali, né? No desenvolvimento das atividades do dia a dia, no desenvolvimento da pessoa. Como é que a gente consegue construir isso? É isso que a nossa jornada vai propor de alguma forma para vocês, com essa e com as próximas. Esse é o propósito que a gente está trazendo aqui para vocês. É a gente poder conhecer um pouco mais, às vezes até relembrar aspectos do feedback e conhecer novas possibilidades, como a gente vai falar nos próximos, que é comunicação não violenta e neurociência. Como que a gente utiliza isso ao nosso favor, para que a gente possa, de fato, fazer os processos acontecerem, criar essa cultura de feedback, e a gente ter processos de desenvolvimento muito melhores, e pessoas em ambientes muito mais saudáveis. Se fala muito em saúde mental. Você já parou para pensar como o feedback impacta a saúde mental da sua equipe? A saúde mental e a cultura da sua organização? Isso é super importante. E às vezes a gente não atrela o processo de feedback a isso. Seja por um feedback mal dado, ou seja pela falta de feedback. A gente vai falar em termos de neurociência no terceiro, mas só dando uma palhinha, só para dar aquela vontade, aquele gostinho de chegar o terceiro webinar, mas a neurociência vai explicar para a gente por que a falta do feedback causa tanto estrago, e a gente nem imagina. Fica comigo, fica com a gente, não perde, a gente vai falar muito disso no próximo. Muito bem. E na demissão, Lucy do Prepara-me está aqui, presente. Lucy, pois é, olha lá, coraçãozinho de Lucy. E na demissão, gente, se dá feedback? Põe no chat, quem pode pôr no chat aí, o que vocês me falam? Para eu passar para o próximo slide aqui. A gente dá feedback na demissão? E esse é um tema que as empresas pedem muito para eu falar no processo de treinamento. Muito. E aí, cadê o chat, meninas? O pessoal está respondendo? Vamos ver se... E aí, gente, a gente se dá demissão, no processo de demissão, a gente dá feedback para a pessoa, do desempenho dela? Alguém se manifestou no chat? Vamos dar um minutinho. A demissão não pode ser surpresa. Muito bem. Então, assim, pois é, não deveria. Só que tem outros aspectos que eu também vou falar lá no processo de neurociência, sem poder me antecipar, mas é isso aí. A liderança já deveria acompanhar antes. Perfeito. Se a gente usa todos aqueles processos aqui que a gente conversou, não deveria ser surpresa na demissão. Gente, mas não é na demissão que a gente vai dar nenhum feedback. Não é ali. Ali é um outro momento e a gente tem que ter respeito nesse processo. Ali não adianta mais. Pode ser que, de fato, você já tenha feito tudo e a pessoa não absorveu, porque cada um é único. Vou contar um segredinho para você, não sei se já te contaram, mas vou ser eu, então, que vou falar para você. A gente não pode abrir a cabeça da pessoa e botar o feedback lá dentro e fechar e obrigar a pessoa a aceitar o feedback. Por isso que é tão complexo o processo também de demissão. A gente está falando de percepções e feedback, a gente está falando de percepção. Então, não necessariamente o outro vai concordar com a gente. E é aí que a gente vai entender qual é o limite do feedback. Outra pergunta que sai muito, Fernanda, quando que eu sei que o tanto de feedback que eu já dei, já deu? E isso é uma discussão super importante que cada um tem que entender se já fez de fato. Sabe aquela história de botar a cabeça no travesseiro? E falei, cara, eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, eu já conversei, eu já dei exemplo, já apoiei, criei plano de ação, né? Já tentamos fazer de outra forma, e aí? Dá para eu dormir com a cabecinha no travesseiro assim e falar assim, ó, fiz de tudo?
E decisões, às vezes, difíceis precisam ser tomadas. É honesto com a gente e é honesto com a pessoa. Às vezes a gente protela e a gente fica martirizando e às vezes não dá o feedback que realmente precisa dar. E aí, quando chega no limite, a gente não sabe o que fazer. Olha quão complexo é o processo de feedback. Nós somos latinos, a gente tem uma dificuldade enorme de falar para o outro o que a gente pensa e o que a gente percebe. Lógico, de uma forma também respeitosa. Isso é base, é respeito. E sabe qual é a outra base aqui? Conexão. Se você me perguntar, Fernanda, existe uma coisa que consegue resumir tudo e consegue deixar muito assim claro assim para o feedback funcionar? Existe. Existe uma coisa chamada conexão. Esquece todas as outras metodologias que você pode, esquece até a neurociência, a comunicação não violenta. Esquecer, mais ou menos, porque se a gente tem conexão, automaticamente a gente já consegue colocar isso em prática. Fica mais fácil de aprender essas novas técnicas e colocar isso no dia a dia. Senão, é vazio. Senão, a gente não consegue, de fato, atingir a pessoa. Você ouviu o feedback de uma pessoa que você tem conexão e admiração e, né, o mínimo, né, esperado de conexão, eu imagino para você. Consegue fechar o olho e lembrar de um feedback de alguém que você tem uma conexão importante e esse feedback foi importante para você? Ele te impactou. Quando você não tem conexão, receber um feedback ou dar um feedback sem a conexão, ele pode ter efeito. Você pode ser muito bem uma pessoa com uma comunicação, uma habilidade em comunicação bem assertiva, mas vai ficar faltando alguma coisa. Talvez vai demorar mais para a pessoa entender o processo. Então, se você me perguntar se tem um segredo, tem. É papel de cada líder criar essa conexão. E é complexo, ninguém diz que é fácil. Aceitou o papel de líder? É parte, é kit, veio num presentinho com laçarote e tudo pra gente. A gente entender a conexão que a gente tem que ter com cada um da nossa equipe e com todo o nosso time. Por isso é muito complexo quando a gente olha em termos de gestão e a gente tem um gestor para 30 pessoas. Aí é complexo. Como é que a gente resolve isso? Aí tem que pensar em outras possibilidades de gestão. E aí que é o ponto. Se a gente quer processos que deem certo, que as pessoas se engajem, a conexão é necessária. E ela não tem como a gente abrir mão disso num processo de feedback. E aí que eu quero treinar, que vamos participar um pouco, vamos deixar isso aqui mais interessante. Para o que você está fazendo agora. Um minutinho. Tira uma foto. Fê, se você quiser colocar o link também para o pessoal baixar também, porque às vezes tem aquelas pessoas mais com toque e querem mandar um negocinho bem bonitinho. Então a Fê já preparou ali a Fê Camilo, mas quem quiser, gente, tira um print disso aqui, tira uma foto e mande para pessoas. Não precisa mandar para um monte agora não. Escolhe 2 ou 3 aqui agora e manda. Não precisa escrever nada. Aqui já está escrito, aqui já está bonitinho explicando o que é. Faz um teste. Sabe como a gente também cria conexão? Quando a gente também se abre para o outro. Tem um termo que se fala muito no mercado hoje, que é vulnerabilidade. Quem quiser ouvir mais falar, né, disso, mais Brené Brown também, pessoa incrível. Busquem os conteúdos. Não gosta de ler? TEDx dela, TED dela, tá incrível, é excelente. E é isso, a gente se conecta com as pessoas também se abrindo para elas. A gente também mostrando também que a gente é parte de um processo de desenvolvimento. A gente não é perfeito, a gente também erra. E a gente também acerta. Então, fiz uma pergunta. Quando foi a última vez que você pediu feedback para alguém? Estou te dando a oportunidade neste exato momento de praticar isso agora. Tira uma fotinho e manda para alguns contatos da sua equipe. Valeu, Laís. Obrigada. Tá aí, gente, o TED da Brené Brown. Excelente, tá? Olá. Lá e tá, Fernanda Camilo, Laís, Thaís, eu fico doidinha aqui. E é isso, pessoal. Basicamente o seguinte, isso vai pedir para a pessoa, sem pensar muito, o mais verdadeiro possível. Em sua opinião, eu sou bom ou boa em e posso melhorar em.
e deixa a mágica acontecer. O que vai acontecer? Quem tem conexão com você, e você tem conexão com a pessoa, vai sentir um desconforto, talvez, de escrever isso. Mas talvez ela fale, vamos fazer o seguinte, escrever talvez, se você quiser, a gente pode marcar já um café, um bate-papo e eu te falo. Ou ela vai escrever porque ela tem conexão suficiente com você e se sente à vontade de escrever, e vai te mandar. E talvez tem pessoas que não vão te mandar. Pode ser que ela esteja culpada na correria, uma série de coisas, gente, isso pode acontecer. Mas pode ser também alguém que ainda não criou uma conexão e ainda pode ter um pouco de receio de falar. É aí que entra uma série de possibilidades. E olha só que interessante, será que não é isso que também acontece ali no dia a dia da gente? O que será que tem que impede tanto o feedback acontecer? Seja para você receber, ou seja para você dar o feedback. Olha quantas coisas eu já falei aqui. Pode ser que esteja ocupada, pode ser que ela tenha medo de falar, pode ser que não tenha conexão, pode ser. Por isso que o feedback, ele é tão antigo e tão atual. Na nossa necessidade de desenvolvimento. Não é fácil fazer o feedback. E assim como todo e qualquer processo de desenvolvimento, é praticando que a gente vai melhorando, é praticando que isso acontece. A gente precisa praticar. As primeiras não vão sair, a técnica não vai sair lá aquelas coisas, mas se tiver conexão, isso já ajuda muito. Muito. Pense agora um pouquinho, leva isso contigo para casa. O que eu posso fazer hoje para me conectar melhor com os meus colaboradores? O que eu, enquanto recursos humanos, posso promover dentro da organização, junto aos líderes e junto aos colaboradores, que eles possam entender esse processo de conexão, o quanto isso é importante, e quanto isso é essencial para o processo de desenvolvimento e feedback. E aí, dentre várias técnicas possíveis e metodologias, eu quis trazer a liderança situacional. E sabe por que eu quis trazer a liderança situacional? Porque ela é super antiga, e assim como o feedback, ela é atual. Às vezes a gente quer as receitas novas, coisas modernas, e a gente vai dar. E a gente está fazendo a jornada para trazer. A gente vai falar de neurociência e vai falar de comunicação não violenta voltada para o feedback, nos próximos webinars. Mas, olha só que interessante. Por isso que é importante a gente estudar, a gente se desenvolver, a gente se interessar pelos assuntos e levar esse conteúdo para a liderança. Quando a gente entende mais, o nosso cérebro, ele começa a perceber as possibilidades. A gente começa a criar repertório e tentar fazer com que a gente mude hábito. Por que é tão difícil mudar hábito? Pois é, o fato da gente não saber dar feedback também é um hábito ali enrustido, com uma série de possibilidades ali que já aconteceram e que fazem enraigar aquilo na gente. E um dos primeiros pontos para a gente poder sair disso é a gente buscar conhecimento, assim como qualquer outro processo de mudança que a gente precisa estabelecer na nossa vida. Quando a gente busca conhecimento, a gente tem por onde começar a tentar fazer diferente. Então, a liderança situacional, não sei se todos conhecem, mas recomendo, mesmo quem conhece, visita isso de vez em quando. Às vezes a gente esquece, a gente entra no automático. Então, isso daqui é justamente para quê? Para eu entender que cada pessoa, ele está num momento do seu desenvolvimento, seja de uma função, seja de uma atividade, e eu, enquanto líder, eu preciso entender que eu vou ter uma maturidade diferente ao longo do meu desenvolvimento, e que o meu liderado também vai ter uma maturidade diferente ao longo do seu desenvolvimento. Quando eu estou aqui no comecinho, eu ainda estou aprendendo o processo, eu estou aprendendo aquela função, eu preciso de um comportamento do meu líder mais diretivo, ele me dizendo o que eu tenho que fazer. Então, o feedback aqui, ele tem que ser bem específico. E aqui o plano de ação precisa acontecer de uma forma talvez mais diretiva, pegando na mão, mas não se esqueça, o adulto, ele aprende pela própria experiência, ele precisa fazer parte do aprendizado. Então, mais uma informação para você colocar aí no seu caldeirão de informações.
quando essa pessoa começa a se desenvolver, ela vai aprendendo, ela está numa etapa meio que a gente chama de treinamento. Ela está mais envolvida, ela está mais animada, ela já começa a ficar mais engajada de fazer as coisas. E aqui também o nosso grau de apoio enquanto liderança muda, e a forma como a gente dá o feedback também. A gente também, aqui a gente ainda tem né, um pouco de direcionamento, mas aqui a gente já começa já a estimular mais a pessoa já a tentar caminhar, a ela testar. E aí, ela vai para uma etapa mais de apoio, onde você começa a sair de cena e oferta apoio. Estou aqui. Menos diretivo. E você começa a apoiar. E o feedback também. Fazer perguntas. Estimular a pessoa a pensar como que poderia fazer, como que ela poderia fazer aquilo. E você direcionando menos. E questionando mais para que ela possa resolver. Até que chega um ponto que a pessoa realmente, você possa delegar o processo. E ela, de fato, vai caminhar com as próprias pernas e vai levantar a mão ali quando achar necessário. Mas você já delegou, ela já tem condições tranquilamente de fazer aquilo. Olha só, aqui ele é um processo muito voltado para como você se põe enquanto líder no apoio e no direcionamento desse colaborador. Mas o feedback, ele tem que caminhar nesse mesmo passo. O feedback tem hora que a gente tem que pegar mais na mão. E a gente mostrar como tem que fazer, mostrar como a gente precisa ajustar. Se eu vou nesse nível de feedback para essa pessoa que está aqui, nesse quadrante de delegação, ou seja, que ela já caminha sozinho, se eu ficar falando para ela, olha, aqui é um ponto de melhoria e você precisa fazer assim a partir de agora. Pode ter certeza, o grau de engajamento dela vai lá no pé. Você pode se colocar à disposição para construir junto, mas estimula ela a resolver, estimula ela tem condição de fazer isso. Ela já está num grau de maturidade que ela consegue. Então, quando você dá o feedback e prepara um plano de ação, aqui na delegação você tem que puxar mais da pessoa. Às vezes ela mesma já vem com um processo, ela mesma já vem como ela deveria resolver. E aí que vale a pena o teste. Pode ser que você saiba que aquilo não vai dar exatamente, mas você fala, olha, vamos fazer dessa maneira, vamos testar. E aí qualquer coisa a gente ajusta. Obviamente, se a situação for possível fazer isso. Então, o feedback a gente consegue também manejar isso. Então, gente, o meu propósito aqui hoje com vocês é resgatar questões que às vezes a gente deixa de lado. Ah, nossa, a liderança situacional é tão antigo. Ai, nossa, mas ainda funciona. Às vezes a gente precisa voltar para o básico, porque às vezes nem o básico a gente conseguiu fazer. Então, a gente tem muita oportunidade. E outra, todos os dias uma pessoa que nunca foi líder na vida passa a ser líder a partir de agora. Todos os dias. Se ela começa a aprender esse tipo de situação, né, esse tipo de metodologia, já ajuda ela a dar embasamento para ela começar a se desenvolver. Então, por isso que isso, de fato, ele vai continuar ajudando a gente. Voltar, às vezes, para o básico é o que, às vezes, resolve a nossa vida. E aí, eu queria trazer um recorte de um processo que a gente depois se aprofunda um pouco mais, quem tiver interesse depois, né, de entender como que a gente aprofunda nisso, mas visualmente, a gente fala um pouco, imagina assim, para você poder desenvolver as pessoas usando o feedback, muitas vezes a gente fica preocupado com as técnicas, que foi o que a gente falou. Mas será que a gente já criou a conexão? Então, imagina uma árvore, para uma árvore se sustentar, a raiz dela tem que estar forte. A raiz dela tem que estar realmente puxando esses nutrientes. E o que vai nutrir essa relação, para que todas as outras técnicas e receitas de bolos de feedback que você queira utilizar funcionem de fato, a raiz tem que estar bem. E o que pode estar na raiz? E aqui são exemplos. Aqui a gente pode rechear com várias coisas que vocês podem imaginar. Eu trouxe algumas do que a gente já citou aqui hoje. Conexão, empatia, autoconhecimento. Porque para eu falar para o outro o que ele precisa melhorar, será que a gente para pensar no que a gente também precisa melhorar?
Para a gente entender muito a dor do outro, de lidar com uma situação de alguém mostrando para ele o que ele precisa mudar, a gente também tem que passar pelo processo. E muitas vezes a gente foge do autoconhecimento. Muitas vezes a gente foge de se compreender. Mas quando a gente compreende como que é o meu estilo de comunicação, como é o meu estilo de liderança, se eu entendo o meu estilo e na hora que eu vou dar o feedback, eu entendo e já percebo o estilo do outro, eu já tenho uma possibilidade enorme aqui de me conectar e me comunicar melhor. Feedback, ele é um processo de comunicação, mas ele é muito mais complexo, ele envolve muitas outras variáveis que a gente precisa levar em consideração. E aí sim, né, com a conexão estabelecida, então pensa assim, você tem um novo colaborador aqui dentro da organização, ou até quem já está, se assumir uma nova equipe, ou como é que você cria conexão com essa pessoa para quando você poder, para quando você, né, no momento de alinhamento de expectativas, já é um bom momento de criar conexão, no dia a dia, e aí quando você tiver uma necessidade, tanto do reconhecimento, quanto de correção de rota, essa pessoa está muito mais aberta para você, a raiz está forte. E aí você pode usar várias técnicas e receitas que você quiser. Aí aqui vai ser um prato cheio para você. Nos próximos webinars, você vai aprender outras questões que vão ajudar a aumentar esse teu repertório. Mas não esquece da conexão, não esquece da empatia. Tem uma frase que todo mundo diz que é de Jung, mas se a gente vai pesquisar um pouco a história de Jung, ele falou aquilo, mas não exatamente daquela frase, tá, gente? Não foi exatamente aquilo. Mas a frase em si, ela é boa e faz sentido. Independente se foi, o pessoal diz, né, que foi o Jung, mas independente de quem tenha dito, ou como dito, mas a frase em si, ela tem a sua sabedoria, que antes da gente, né, se preocupar, né, a gente pode ter vários métodos, várias ferramentas, várias fórmulas, mas antes de tocar uma alma humana, seja outra alma humana ali junto com ela, ou seja, a gente se preocupa com as técnicas, a gente se preocupa com a receita e ajuda a gente. Lógico que ajuda, eu não vou dizer para vocês. Lógico que facilita. Quando eu tenho um roteiro para seguir, como eu dou o feedback, lógico que facilita. Mas o propósito que a gente quer trazer aqui para vocês é que a gente talvez tenha que olhar coisas um pouco antes da receita para a gente se preparar. Para a gente, de fato, conseguir usar também a técnica. A gente tem que olhar cada vez mais para as relações. E a gente começou a ir para um mundo virtual, começou a roubar um pouco da gente essas conexões, mas ao mesmo tempo abriu um mundo. A minha equipe hoje, a única que está perto fisicamente de mim é a Laís. Eu estou em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. As meninas estão em outros estados. E a gente conseguiu criar conexão. Porque é isso, a gente está olhando para o outro, para o ser humano que está ali por trás. E se você é líder e não consegue lidar com isso, Simon Sinek já fala. Se você quer entender de negócio, precisa entender de pessoas. Porque negócios são feitos de pessoas. Então não tem como, eu não gosto de pessoas, então você talvez tenha que pensar como que você vai lidar com essa liderança. Como é que você vai lidar com o negócio? Todo cliente é uma pessoa. Todo colaborador é uma pessoa. Olha que interessante, pessoa jurídica, a gente já usa até o termo, né, juridicamente falando, a gente usa o termo pessoa jurídica. É isso, pessoal. Então, quem quer saber mais sobre o tema, quem quer conversar um pouco mais sobre isso, a gente está aqui à disposição para a gente entender um pouco mais a necessidade de vocês. Mas eu queria citar alguns livros aqui e sair um pouco daquilo que está tão batido, que normalmente a gente acaba escutando, né, aqueles mesmos livros, aquelas mesmas referências. Eu mesmo trouxe aqui, né, liderança situacional, mas com a ideia de que a gente possa também voltar um pouco para o básico. Mas a gente também poder se valer de outras referências que vão aumentar esse nosso repertório. Tem um livro também que ele é básico, e eu gosto muito dele, e ele está bem acessível, que é o do Harvard Business Review. Esse livro, A Arte de Dar Feedback, ele é uma coletânea de artigos da revista, e tem muita coisa legal lá,
muita coisa que vai dando alguns insights aqui pra gente de como que a gente faz o processo do feedback. Além disso, tem um livro, quem não conhece, gente, eu recomendo muito, 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 muito mesmo. Tem gente que talvez tenha feito alguma pós-graduação que ele tenha dado aula, que é o Eduardo Carmelo. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e realmente é incrível a forma como ele traz as informações. E ele trouxe exatamente nesse livro Gestão da Singularidade. Quando a gente olha para a pessoa, quando a gente olha para o processo de desenvolvimento do nosso liderado, a gente tem um time, a gente tem equipe. Só que aquela história, e a liderança situacional reforça isso. Vocês viram que na liderança situacional, não dá para pegar o mesmo tratamento, a mesma forma de comunicação para todo mundo da equipe. Obrigada, viu? Realmente, olha, eu sou suspeita, eu gosto mesmo desses livros, viu? E uso mesmo ali no dia a dia, até carrego, eu vou dar uns treinamentos, eu levo pro pessoal para mostrar, porque realmente são excelentes. E quando a gente olha para essa liderança situacional, é isso, eu não posso pegar a mesma tratativa e ser igual para todo mundo. Aquela história, gente, e eu acho que a diversidade e inclusão, ela vem trazendo muito isso pra gente, né? Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Agora, sim, precisamos ser tratados com equidade. E tem uma imagem muito legal, puxa, eu devia ter trazido essa imagem aqui, tem uma imagem muito interessante que fala de equidade, que é exatamente isso. Que, imagina, tem 3 crianças tentando assistir um evento, né, como se fosse, tem um muro, só que assim, cada um tem uma altura diferente. E a equidade, a forma de tratar a necessidade de cada um é diferente. Então, um precisou de 2 caixotes para poder enxergar lá em cima, um precisou de um caixote só para subir para poder enxergar, e o outro era tão alto que nem precisava. Quando a gente olha para o processo de desenvolvimento, a diversidade e inclusão tem totalmente condição de ensinar isso para a gente. Além da gente promover a inclusão de diversas pessoas com as diversas culturas e backgrounds possíveis, e não só isso, mas com toda a diversidade, né? Diversidade de gênero, de raça, pessoas com deficiência, tudo. LGBTQIA+, tudo isso, para a gente, é importante ampliar esse aspecto de diversidade, e a gente, às vezes, nem imagina o quanto isso impacta o processo de feedback. Tudo conecta com o feedback. Tudo. Pode olhar. Quantas coisas nós já falamos aqui hoje de assuntos diferentes relacionados a desenvolvimento e que, no final das contas, se conecta com o feedback? É através da singularidade. É o olhar individualizado que a gente consegue. É óbvio que a gente tem que olhar para o time. Isso é super importante. E precisa fazer as conexões, fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto, criar processos em que as pessoas se possibilitem se desenvolver entre pares. Isso é uma habilidade incrível. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. Já diria Rancharan com pipeline de liderança. A gente vai criando essa maturidade de entender como que essa gestão vai funcionando, né? Eu primeiro me gerir, o autoconhecimento, vou gerir o outro, vou gerir grupos, vou gerir empresa, vou gerir negócios e por aí vai. Tudo está conectado. Então, mas, no final das contas, o que vai fazer toda essa movimentação é a nossa habilidade de olhar para a singularidade que cada um da nossa equipe tem. Isso facilita mais o nosso processo, apesar de que no primeiro ele é mais desafiador. Eu conhecer o meu time, e isso gera conexão, e aí isso vai facilitar o teu processo de feedback. Você sabe que vai ser difícil, porque é o seguinte, gente, falar para o outro não é fácil. Não é, gente, e a gente sabe, porque a gente ouvir também não é fácil. Só que quando a gente criou a conexão, entendeu a singularidade que está permeando cada um, a gente consegue acessar aquela pessoa. Assiste o vídeo que eu falo disso, que a Thaís colocou aqui para vocês. Tá lá no YouTube. Eu dou um exemplo de uma pessoa que trabalhou comigo num contexto não necessariamente organizacional, mas que trabalhou comigo aqui na minha questão mais da minha vida pessoal. E ali,
através da singularidade, eu entender como o outro funciona, eu consigo administrar melhor essa minha comunicação. E atender também a necessidade do outro e atender a minha necessidade também. Mas não se esqueça, você está entregando a sua percepção para o outro. Não deixa de ser a sua percepção, apesar que você vai levar dados, fatos, argumentos, comportamentos observados. Mas cada um entende aquilo da melhor forma, cada um tem o seu repertório para absorver isso. Por isso que entender a gestão de singularidade é importante. Outro aspecto importante é a questão, esse livro aqui, Equipes Brilhantes, gente, é que eu não vou dar spoiler, mas lembra que eu falei de conexão? Dá uma lidinha nesse livro aqui. Ele traz exemplos incríveis aqui para isso. Gente, quer saber mais ainda? A gente faz um convite para vocês. Vem conhecer a nossa jornada, vem bater um papo sobre a nossa jornada. E eu acho incrível aqui uma coisa, eu vou contar uma coisa para vocês engraçada aqui. Toda vez que a gente vai levar os treinamentos, né, e para as lideranças, né, das empresas, eles querem isso daqui, ó, feedback da teoria prática, eles querem partir logo para a prática, eles querem a receita de bolo. Como é que eu dou o feedback? É a receitinha de bolo. A gente dá a receitinha de bolo, a gente dá. Só que para chegar na receitinha de bolo, a gente recomenda muito todo um processo de desenvolvimento que vai preparar, lembra a raiz? Então eu diria para vocês o seguinte, aqui, ó, nos módulos de autoconhecimento, neurocomunicação, comunicação não violenta, a gente está preparando lá, a gente está preparando a raiz lá da árvore, lembra da árvore? É aqui, a gente está colocando os nutrientes ali. E aqui do feedback da teoria prática, a gente está usando aquelas teorias, os métodos, a receitinha de bolo, passo a passo, para poder fazer. Então, a jornada ela é super possível. Nós fizemos cada módulo desse, um módulo de 4 horas, dá para a gente fazer online, dá para a gente fazer presencial, e a gente pode fazer a jornada completa, ou a gente pode customizar. Cada módulo desse, ele se conecta. A gente pode fazer, inclusive, uma ordem, né? Dá para a gente trabalhar alguma determinada ordem. A única que eu só recomendo é começa pelo autoconhecimento. A gente deixa isso de lado. Aqui a gente vai entender mais como é que é o nosso perfil, o perfil do outro. Começa por aqui. Então, a gente fica o convite para vocês conhecerem essa jornada, entenderem um pouco mais. A gente vai encaminhar o material para vocês, né, já nos próximos dias. E fica o convite, né, a gente aproveitar agora o final do ano. A gente sabe que agora no final do ano a gente está com fechamento de avaliação de desempenho. Na virada do ano, a gente sabe que muitas vezes agora tem empresa que faz no final do ano, tem empresa que faz no começo do ano, as sessões de feedback, dá tempo de desenvolver as pessoas, dá tempo de desenvolver a liderança. E a gente faz muita prática. Se você perguntar quais são um dos maiores elogios que a gente recebe com relação à nossa jornada, é que eles são bem práticos. Ali na hora, no treinamento, mesmo em 4 horas, a gente consegue fazer as pessoas praticarem ali na hora. E realmente testar para quando ir para o mundo real, aquilo não ser tão incerto, não ser uma coisa assim tão, ai, nunca fiz isso na vida antes. Então, mais uma vez, fica o convite. Queria muito agradecer a presença de cada um de vocês. Esse é o primeiro encontro, a gente tem mais 2. E como eu comentei, o propósito é a gente, lembra da árvore? A gente colocar primeiro os nutrientes ali, né? A gente regar aquela raiz ali, para que quando a gente agora vai ir para a comunicação não violenta e depois neurociência, a gente começar a olhar aquilo de uma forma diferente. E a gente passar a olhar para o feedback de fato como uma ferramenta de desenvolvimento, de autodesenvolvimento e de apoio para o desenvolvimento das demais pessoas do nosso time. Fê, não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas eu queria de fato agradecer a presença de todos. Não sei se tem algum recado de fechamento. Fica à vontade. Fê, obrigada. Nossa, assim, te ouvir é sempre incrível, né? Tu sabe disso. Sou super suspeita. Obrigada. Mas acho que o feedback, né? Te ouvindo falar, ele está muito nas sutilezas do dia a dia, né? Muitas vezes a gente realiza feedback, a gente está fazendo feedback, né? Mas a gente está tão apegado a processos tão complexos
que a gente acaba desconsiderando o que a gente já faz naturalmente. Então, eu também quero deixar um convite aqui para que a gente possa sair daqui e estar mais atento aos movimentos de feedback que a gente já faz. Já faz. Eles já acontecem, né? Então, a gente está mais perceptível a isso, né, no nosso dia a dia, a partir, né, de tudo que a Fê trouxe, principalmente sobre essa questão, né, da gente ter essa estrutura para poder construir, né, enfim, qualquer coisa, né? Essa estrutura, essa raiz forte, né, ela traz vários caminhos como possibilidades, e não como um caminho a seguir obrigatoriamente, né? Então, obrigada, Fer. Quero reforçar o convite que a Fer já fez aqui. A gente tem, né, dentro da jornada Desmistificando o Feedback, mais 2 encontros. Então, no próximo dia 28 de novembro, a gente está com a Laís falando sobre comunicação não violenta, olhando para o feedback. Incrível tema. E no dia 12 de dezembro, logo ali já, gente, né? A gente tem o nosso feedback, né? A partir do olhar da neurociência com a Fer. Então, reforço o convite para que vocês possam compartilhar o convite com outras pessoas, né? Eu vou deixar aqui o link no nosso chat, né? Caso... Opa! Já coloco para vocês, pessoal. Copiou algum item aí fora do previsto, mas já coloco para vocês. Mas, de qualquer forma, né? A gente está nas redes sociais com o link direto para as inscrições. E, na sequência, então, lembrando que a gente vai encaminhar para vocês essa apresentação e também mais informações sobre os próximos, né, webinars e também sobre um caminho aí possível, que é a nossa jornada, nessa trilha de aprendizagem que a gente tem, que é a jornada Desmistificando o Feedback também. E, perfeito, Opa, Laís já ótimo. trouxe aqui, ó, Muito gente, uma palavra, né, então, Fer, Laís, Thaís, convidando ao vivo, né, chamando agora para o campo. Pode usar o chat, pode abrir o microfone. Gostei, Fê. Casa agora, a casa está aberta. Exatamente. Campo. Já manda para o campo. Tem certificado, tem. Tem certificado, a gente vai encaminhar por e-mail para vocês. Então, aproveitando aí a deixa da Laís, convido vocês para que vocês escolham uma palavra para o encontro de hoje, né? Se sentirem de compartilhar aqui no chat, fica o convite, né? Senão a gente tem aí o nosso caminho de WhatsApp, que a Thaís bem já compartilhou com a gente. Vocês podem também encaminhar por lá uma palavra que represente para vocês aí o nosso encontro de hoje. A Thaís também respondeu, viu? Autoconhecimento. A Thaís respondeu também. Eu vou responder, gente, então, conexão, né? Aqui também saiu conexão. Gratidão. Gente, é sobre isso, conexão, né? Então, espero que a nossa conexão siga a partir daqui, independente de próximos passos, e que a gente possa se encontrar nos webinars e por outros caminhos também. A gente está de portas abertas para acolher vocês, né? Enfim, para a gente poder trocar, para nós é muito importante essa conexão em todos os sentidos. Então, a gente se encontra aí nos próximos, até dia 28 de novembro, dia 28, que maravilha! A gente se encontra lá e a gente aguarda as palavras de vocês aí no WhatsApp, aí, direto com a Thaís. Fer, por favor. Se tiver interesse também, ó, tá aqui meu LinkedIn também, pode adicionar lá também. Me adiciona lá também, que lá também estou super por lá no LinkedIn, acompanha nossas postagens, a gente vai continuar falando bastante de feedback por lá também nos próximos... Gente, vai ser uma alavanche de feedback até o final do ano para vocês. Inclusive, super bem-vindo, se vocês quiserem também dar o feedback ou até a palavra de vocês nos próprios posts, também vai ser super bem-vindo, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, gente. E compartilha, gente. Se esse conteúdo bateu aí, tocou, né, o coração, compartilha para a gente poder conectar com mais pessoas que possam receber esse conteúdo aqui, que realmente, gente, foi com muito carinho que a gente preparou. E tem mais, hein? Espero vocês nas próximas. Gente, obrigada pelo tempo de vocês. Viu, pessoal? A gente se encontra. Até, gente. Abraço. Boa tarde. Tchau. Tchau.